Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Apologética Defendendo a Fé. Eu sou o apologista Gaspar P. Santos, estamos aqui para mais um vídeo aula, refutando heresia e muita apologética para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que nós aqui, continua sendo usado por Deus, um instrumento na mão do Senhor para abençoar a sua vida. Ok, pessoal? Hoje vamos estar falando sobre Colossenses 1,15, Dando a resposta aí à seita Testemunho de Jeová. Aliás, irmão, estou fazendo esses vídeos, essa série de vídeos aqui, para ajudar aqueles irmãos que têm assim, dificuldade a dar uma resposta aos arianos modernos que são as testemunhas de Jeová. Quando eu falo ariano, irmão, porque houve no século 13 e 4 um herege chamado Ariano, que ele negava a divindade de Jesus, negava a, a personagem do Espírito Santo, né? Ele negava tudo, tá? Então, ele, ele ensinava que Jesus Cristo é uma criatura. E as Testemunhas de Jeová, o fundador, lá o herege da Testemunha de Jeová, Charles Tyson, copiou as heresias de Ario, e Ario foi expulso, né, da igreja, tá? E ela ressuscitou isso aí dos seus pais lá, né, chamado Ario. Então, Ario foi um herege do primeiro e quarto século que pregava que Jesus Cristo era uma criatura. Então, a mesma coisa é ensinada pela seita Testemunha de Jeová. Bom, irmão, eu vou falar algo para você aqui, antes que eu me esqueça. Nosso canal Apologética Defendendo a Fé, irmão, é um canal que nós fazemos a apologética para a glória de Deus, tá? Nós fazemos essas aulas com bastante zelo para a glória de Deus, tá? Para abençoar a sua vida. E às vezes você não sabe como lidar com seitas, heresia. Brevemente a gente vai falar também sobre a seita adventista, congregacional cristã no Brasil, os neos pentecostal da vida aí que tem feito assim, estão fazendo, no caso, estão fazendo um desserviço para o Senhor Jesus Cristo. Com a vida do neopentecostais, eu vejo que as pessoas ficaram um pouco assim distantes da palavra do Senhor, a maioria, e se abraçaram muito à teologia da prosperidade. É isso aí que as heresias, as seitas estão pegando. Deixa eu tomar meu alecrim aqui, irmão. Muito bom o chá de alegria, de alecrim. Então, meus irmãos, com a vida do neopentecostais aí, as pessoas deixaram um pouco de se mergulhar na escritura, os irmãos, e tá aí, a seita tem feito assim um estrago, um massacre da serra elétrica, por causa dessa heresia do neopentecostais, teologia de prosperidade, coach, ministério pastorado feminino, pastor mirim, apóstolo, e essas heresias. Então, irmão, toma cuidado com essa teologia da prosperidade, toma cuidado com as igrejas neopentecostais. Eu canso de falar aqui, eu não tenho nada contra os meus irmãos neopentecostais, eu amo eles, Aliás, ele nem é culpado dessas heresias aí. O culpado são os pastores, que abraçaram essa heresia aí que veio de Kennedy Reid, Kennedy Reid e outros hereges lá dele, tá? Então, toma cuidado com as heresias dos neopentecostais aí, tá? Toma cuidado, porque senão você vai acabar perdendo a essência, de ler as escrituras, de mergulhar na palavra do Senhor Jesus. Então, toma cuidado com as heresias deles, tá? Para você não ser enganado, tá? Porque a teologia da prosperidade é isso aí, é só dinheiro, é só carrão, é só usar semântica, errada, eu profetizo, eu declaro,
eu declaro, eu exijo, essas linguaradas aí que você tem ouvido aí, né? Se Deus me der, eu largo a Bíblia, essas coisas que tá amarrado, todo esse linguajar aí. Então, irmão, toma cuidado com as igrejas neopentecostais, tá? Tem coisas boas? Tem, mas 95% você rejeita porque eles estão, assim, esquecendo de pregoar ao inferno, né? E a vida do Senhor Jesus. Quando fala é pouquíssimo, tá? Eu estou falando isso para você aqui de bons, ok? A outra coisa também, e tenta, irmão, estudar a apologética. Esse canal aqui nós fazemos vídeo, né? Curtindo para abençoar a sua vida. Então, tenta estudar a apologética, porque a apologética é uma ferramenta. A apologética, inclusive, passou um carro, um lixeiro aqui perto da minha casa aqui, eu lembrei, né? A apologética, irmão, é a defesa, né? A Bíblia fala que nós temos que fazer defesa da nossa fé. Está lá em 1 Pedro 3,15, né? Que nós temos que responder com mansidão, todo aquele que pedir a esperança que alguém pedir, né? Estou usando uma paráfrase aqui, né? Nós temos que estar preparados para responder com mansidão todo aquele que pedir a esperança que há em vós. Então, nós temos que estar preparados. Então, a apologética é uma defesa da fé. Você tem que fazer uma defesa da fé, tá? Não sai comendo, engolindo tudo que o teu pastor fala, não, né? Analisa, esteja um ponto crítico, isso não é pecado, tá? Esteja um ponto crítico, faz uma hermenêutica, às vezes o irmão não sabe nem o que é hermenêutica, né? A gente vai ensinar aqui. A hermenêutica, irmão, é a ciência de interpretar a Bíblia corretamente. Pronto, tá? Então, quando o teu pastor falar alguma coisa, vai na Escritura, vê se realmente está batendo com aquilo ali que ele está falando. Não sai comendo um sermão enlatado, não, tá? Então, tenta estudar apologética, defender a sua fé. Segundo Norman Geisler, né, a apologética é uma defesa verbal, racional, tá? É a disciplina que lida em defender a fé cristã de maneira verbal e racional. Nós temos que ser racional, irmão, tá? Ter mente, ter uma mente sólida, tá? Não uma confusão com a pessoa. Desde o momento que eu chego aqui e falar que eu estou certo, né, e vocês estão tudo errado, eu estou sendo herege, porque uma das características do falso profeta é a pessoa ser inclusivista, ou seja, ele ter a única coisa que ele a única pessoa que está certa é ele, pronto, tá? Melhor dizendo, a única pessoa que está certa é ele, né? É chamado aí de inclusivismo, né? Ele é inclusivismo, né? É exclusivo, só ele que é certo, as pessoas tá errado. Então eu não posso chegar aqui e falar que eu estou certo e você está tudo errado, tá? Vocês têm que analisar aí e orar ao Senhor Jesus. Então, irmão, aí tá passando um caminhão aqui, né, como eu estava falando, de lixeiro, né? Apologética, irmão, isso aí é um trabalho de lixeiro, né? Nós apologistas, nós tiramos o lixo que a seita coloca no caminho das pessoas para que ela não veja assim a glória do Senhor Jesus. Então, nosso trabalho é um trabalho de lixeiro, tá? Espiritualmente falando. E lembrando, irmão, que nem todo teólogo é apologista e nem todo apologista é teólogo, tá? Apesar que tá vendo esses cursos ali, né, de bacharel, né? Todo meus cursos ali, aquele diploma que vocês estão vendo ali, é voltado para apologética, né? Sou formado também em teologia reformada, interpretação bíblica, tá? Mas eu não me considero um teólogo, eu considero um apologista, tá? E nem todo apologista é teólogo, e nem todo teólogo é apologista. Por quê? Porque às vezes o cara é teólogo, mas ele não está constantemente comendo, né, os livros de apologética, estudando os argumentos das seitas. Então, eu já vi muitos teólogos passar vergonha,
tá? Por quê? Porque o apologista, ele lida mais com argumento, né? Argumentação. Então, a gente come todo dia, né? Os livros, né? As pesquisas, se debruça nos livros de outros apologistas maiores, tá? Então, a gente já sabe onde que a seita atua, tá? E eu já vi aí muitos teólogos que não são apologistas passar vergonha com a seita, né? Eu sei muito bem o que eu estou falando, ok? Beleza, pessoal? Então chega de moleza, vamos, então é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Irmão, como eu estava falando na minha fala primária, né? Tive que fazer essa pequena introdutória aí, essa palavra introdutória para você. Irmão, como eu estava falando na fala, né, primária ali, hoje vamos estar dando uma resposta apologética para a seita Testemunho de Jeová. E nós aqui, nós amamos as Testemunhas de Jeová Adventistas, enfim. Mas a Testemunha de Jeová são um povo usado pelo diabo, tá? Usado pelo Satanás, que tem, assim, distorcido, né? A palavra do Senhor. Desde Gênesis, Apocalipse, ela tem negado tudo da Bíblia. Tudo. Tudo da Bíblia, a Testemunha de Jeová nega. Eles criaram, né, uma Bíblia, não sei se eu já mostrei para os irmãos. Deixa eu pegar essa aberração da natureza aqui. Né? Aqui é meu cantinho, irmão, dos hereges, tá? Eles criaram essa falsa Bíblia aqui, essa Bíblia, né, chamada a tradução Novo Mundo, que é uma distorção da palavra do Senhor, ok? E também eu mostrei no outro vídeo para os irmãos um livro que ele usa bastante. Aguenta as pontas aí, irmão. Que é esse livro aqui, Raciocínio à Base da Escritura. Inclusive está até lá no outro vídeo lá, né? Esse livro aqui, irmão, a Testemunha de Jeová, ela anda com ele na pasta. Tudo que você falar com a Testemunha de Jeová está aqui, está nesse livro. Não pensa que a Testemunha de Jeová fala aquilo por ela na hora ali. Não, ela estuda isso aqui 24 horas, tá? Esse aqui é o cavalo de batalha da Testemunha de Jeová. Tudo que você perguntar a Testemunha de Jeová, né? Debater com o Testemunha de Jeová, ela já vem já com a pré-fabricação na sua mente isso aqui. Isso aqui foi criado pelo corpo governante, os hereges lá dos Estados Unidos, né? Então, todos os argumentos satânicos da Testemunha de Jeová, distorção da Bíblia, está aqui nesse livro chamado Raciocínio à Base da Escritura, né? Que Escritura não tem nada, irmão. Beleza, pessoal? Então, a Testemunha de Jeová tem usado outro versículo, né? Aliás, ela usa vários versículos aí para deturpar a palavra do Senhor. Mas o versículo que nós vamos trabalhar aqui hoje, irmão, é um versículo de 1 Colossenses, né? 1,15, que ela tem utilizado também, para assim diminuir a natureza, a divindade de Jesus, tá? Lá em 1 Colossenses 1,15 fala assim: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, irmão, estou com um pouco resfriado ainda, que os irmãos me perdoem. Então, irmão, a Testemunha de Jeová, geralmente, quando debate com um crente, né, um crente menos avisado, esses crentes aí que gostam de ver parece que a irmã do Supla lá, Ana Maria Braga, fica perdendo tempo vendo Ana Maria Braga, ao invés de estar estudando a palavra do Senhor. E quando a Testemunha de Jeová pega esse pessoal aí, faz um massacre do serra elétrica, né? Ela fala assim, ó, tá vendo? Jesus Cristo aqui, ele não é Deus, ele é criado. Tá aqui, ó, escrito em 1 Colossenses 1,15, que diz: ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí tá vendo aqui, ó, mostra o crente lá, e o crente, coitado, que não é
que não conhece a Bíblia e os pastores, né, a maioria dos pastores aí não se preocupa em estudar a apologética, aceita ensinar a palavra do Senhor aos irmãos, e os irmãos acabam sendo assim ganho pela força do argumento das testemunhas de Jeová. Bom, irmão, esse texto aí a gente vai ver que é uma furada satânica da Testemunha de Jeová, porque a Testemunha de Jeová, como disse no outro texto, no outro vídeo, elas são os profissionais da mentira, que Paulo fala lá, né, em 1 Timóteo, fala que o seguinte, né, que os profissionais da mentira enganam há tanto tempo que eles perderam a noção da verdade. Tá? Estou usando uma paráfrase aqui, tá? Então, irmão, esse texto aqui, esse texto que a Testemunha de Jeová usa para dizer que Jesus Cristo é uma criatura, ele é primogênito, é uma furada, é uma heresia satânica, né? Que o diabo, ele é especialista em deturpar a Bíblia, né? Pode ver lá em Gênesis, lá, né? E também lá em Mateus, quando ele estava lá conversando com Jesus lá, ele tentou distorcer a palavra do Senhor Jesus. Então, em Colossenses, a gente vai trabalhar esse texto aí, tá? Lembrando, irmão, uma coisa aqui. Lição de casa, tá? Presta bem atenção antes de nós refutar 1 Colossenses 1,15, que é o mal utilizado pelas testemunhas de Jeová para negar a divindade de Jesus, tá? Lição de casa. Nunca você se esqueça que eu estou te ensinando aqui, né? Tá? Porque conhecimento, irmão, a gente não leva para o túmulo, né? Para o túmulo, né? Mas a gente passa adiante, né? Então, irmão, a lição de casa é essa, né? Jesus Cristo, ele tornou aquilo que não era humano e permaneceu aquilo que já era divino, tá? Lembra-se disso. Jesus Cristo, né, quando ele veio, tá? Apesar que ele está em todo lugar, né, irmão? Quando ele assumiu a sua natureza humana, permaneceu aquilo que não era humano, tá? E continua sendo aquilo que já era divino, tá? Isso nós chamamos na apologética de união hipostática. Jesus tem duas naturezas, uma humana e outra divina. Então não se esqueça, tá? Do que eu falei aqui para os irmãos, ok? Essas duas naturezas, essa natureza humana de Jesus que ele assumiu, ela permanece para sempre, para sempre. Tem pessoas aí, os irmãos aí, os pastores que ensinam o seguinte: não, Jesus aqui na terra era humano, tal, lá no céu, ele não é mais, é divino. Não, irmão, não. Isso aí é uma falácia, tá? De espantalho. Jesus, a natureza de Jesus, ela permanece para sempre. Jesus tem um corpo glorificado no céu, tá? Esse corpo não se desfaz, tá? Por isso que em Apocalipse ele adorava o Pai, né? Lá em Apocalipse fala de Deus, Jesus chama de Deus 3 vezes, né? Lá em Apocalipse fala, tá? Que Jesus adora o Pai na sua natureza humana, não divina, tá? Então essa natureza de Jesus permanece para sempre. Irmão, por que você fala isso? Porque a Bíblia fala, né? Paulo fala que só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Hebreu também fala que Jesus Cristo é o mesmo, né? E hoje será para sempre. Então essa natureza de Jesus, ela permanece para sempre no céu. A Testemunha de Jeová nega a natureza divina, tá? Então, irmão, Colossenses 1,15, quando fala que ele é a imagem de Deus invisível, né? O primogênito da criação, ali o texto não está falando que Jesus Cristo é a criação de Deus. O primeiro ponto é esse, tá? Ali você não vê que Jesus é a criação de Deus. Está falando que ele é a imagem de Deus invisível, tá? Ora, se ele é a imagem de Deus invisível, isso significa que Jesus é Deus,
tá? Esse é o segundo ponto. O primogênito de toda a criação. Quando fala que é primogênito ali, irmão, o sentido ali, ele é herdeiro, digamos assim. Jesus é herdeiro de tudo, tá? De tudo. Ou seja, ele é soberano. Vamos botar assim, eu posso fazer essa tradução? Pode. Ele é soberano sobre toda a criação, tá? Pode usar também esse termo. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito, ali não significa que ele foi criado, como a Testemunha de Jeová quer que você acredita. Ali é primogênito, tá? É porque ele é o primeiro criado diretamente por Jeová. Mentira deles, tá? O texto ali é outro sentido, tá? A palavra ali primogênito da criação. Presta bem atenção que a Testemunha de Jeová, quando você estiver conversando com ela, se ela for ler esse texto, você faz a segunda pergunta. Vem cá, Jesus é primogênito por quê? Porque ele foi criado ou porque ele criou todas as coisas? Porque a Testemunha de Jeová dificilmente vai ler o próximo versículo, que fala assim, que por meio dele foi tudo criado, né? Ele criou todas as coisas. Se você ler o texto mais embaixo aí, tá com a Bíblia aí, depois confere aí, tá? Para ver se eu estou citando a Bíblia certa. Então, se você ler o texto todo embaixo, você vai ver que o texto fala, ele é a imagem visível, o primogênito de toda a criação, porque através dele criou todas as coisas. A seita Testemunho de Jeová botou entre colchete ali na Bíblia dela, né, dizendo assim, que através dele fez outras coisas. Não, ali não está falando isso, né? O texto original não fala isso. Fala que através dele fez todas as coisas. Irmão, se a gente voltar a caminhar um pouquinho para o Evangelho de João, 1 João 1, a gente pode fazer uma referência cruzada. Tá? João fala assim, lá em João, né? Que fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E João fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, tudo que existe não se fez. Irmão, João, Paulo está concordando com João, né? É só você fazer uma referência, uma cruzada aí, né? Juntar as duas referências, você vai ver que João fala que todas as coisas foram feitas por ele. E o texto está falando de Jesus. Deus estava com Jesus. As duas pessoas distintas. Um Deus, né, que subsiste em três pessoas distintas, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele subsiste, né, em três pessoas, tá? Mas são o mesmo Deus. São o mesmo Deus. Então, irmão, né, João está concordando com o apóstolo Paulo, de primeiro Colossenses 1,15, que fala que ele é o primogênito, ele é o primogênito, ele é a imagem de Deus invisível, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O texto ali, irmão, né, não está falando, né, que Jesus é a criação, não, mas está falando que ele é herdeiro. O sentido do texto é esse, que Jesus é herdeiro, ele criou todas as coisas. Hebreus também fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, irmão, para o Testemunho de Jeová, né, Jesus Cristo é criado, tá? Mas a Bíblia não fala que ele foi criado. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi gerado. Gerado, irmão, é diferente de criado, tá? Os anjos foram criados, mas Jesus não, Jesus foi gerado. Quer ver uma coisa? Abraão gerou, né, Isaac, né? Isaac gerou Jacó. Macaco gera, né, macaco. Cavalo gera macaco. Pato gera macaco. E Deus gera quem, irmão?
Deus gera Deus gera Deus, né? Então Jesus, ele foi gerado. Só perguntar, só esse pessoal aí da Testemunha de Jeová perguntar para a mãe dele, mãe, nós fomos gerado ou foi criado, né? Porque gerado é diferente de ser criado, tá? Então, cuidado quando você lidar com as testemunhas de Jeová, ela vem com essa heresia para você e você dá uma resposta apologética para ela. E pergunta, vem cá, por que Jesus aqui é primogênito? Porque ele foi criado ou porque ele criou todas as coisas? Tá? Aí você lê para ela lá, porque o próximo texto ela não vai querer ler. Aí você lê, ó, porque através dele fez todas as coisas. Aí você volta para lá, para João capítulo 1, né? Que fala sobre no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e todas as coisas foi feito por intermédio dele, tudo que existe. Então, irmão, toma cuidado quando esse pessoal for bater na sua porta, ok? Lembre-se aqui, todas as vezes que a testemunha de Jeová for na sua porta, não é ela que está indo na sua porta, é o corpo governante. E todas as vezes que você for, caso for debater, que a Bíblia se debate sim, tá, irmão? Não vem com essa história não, que a pessoa fala, religião não se discute, enfim, se discute sim, tá? Jesus se fazia apologética lá com o saduceu, fariseu, Paulo fazia apologética, debatia, tá? Então, irmão, lembre-se, todas as vezes que a testemunha de Jeová vier na sua porta, não é ela que está vindo ali, é o corpo governante. E quando você for argumentar com ela, sempre fala, ó, não aceito as heresias do corpo governante. Sempre desvia a sua fala para o corpo governante, tá? Olha, não acredito nas heresias do corpo governante, que eles pregam um falso Deus, um falso Cristo, um falso Jesus e uma falsa esperança na terra. Sempre você joga para a segunda pessoa, porque se você for jogar para a primeira pessoa, ele pode até ficar ofendido, tá? Mas sempre joga, for possível, sempre joga para a segunda pessoa, sempre cita o corpo governante, tá? Porque a testemunha de Jeová tem que obedecer tudo aquilo que o corpo governante ensina para eles lá. Eles são programados, eles são como um robô, tá? Ele não pode fazer nada sem a autorização do corpo governante, tá? E o corpo governante tem dado alimento aí estragado, tá? Para eles, que são chamados escravo fiel e discreto. Sobre isso a gente vai falar nos outros vídeos, tá? Então, irmão, o corpo governante que produz essa revista, né, essas heresias para os seus adeptos aí das testemunhas de Jeová. Aliás, esse pessoal aí, essa lobarada aí da testemunha de Jeová, esses hereges aí, que são filhos do diabo, eles têm mania de chamar a gente de Babilônia Grande, o império mundial da religião falsa, né? Então ele fala que nós somos Babilônia Grande, né? O império mundial da religião falsa. E interessante que eles não produziram, né, até hoje, um dicionário hebraico, uma concordância hebraica, um livro de teologia sistemática, como tem isso aqui atrás, né? Não produziram nada. Nada. E interessante que eles usam as nossas obras acadêmicas, né? É isso. Então, se você tiver oportunidade conversar com a Testemunha de Jeová, tá? Sobre isso, você fala, ó, você chama a gente, os crentes, de Babilônia Grande, né? O império mundial da religião falsa. E por que vocês usam nossas obras acadêmicas, né? Aí tu já dá uma resposta apologética para eles. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, tá? Lá em Colossenses 1,15,
tá? Que fala, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito da criação. Ali não está falando que Jesus Cristo é a criação de Deus, mas ele é criador de todas as coisas, todas, tá? Que a ideia é ali, tá? A ideia é mostrar que Jesus Cristo é o criador. Assim como o Pai criou o céu e a terra, e Jesus também criou o céu e a terra, assim como o Espírito Santo criou também o céu e a terra, Jesus e o Pai criaram também junto, tá? Não são três deuses, mas um Deus que subsiste em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ok? Nós chamamos isso aí, né, de economia da Trindade. Ok, pessoal? Embora a palavra Trindade não está escrito na Bíblia, mas isso não significa que ela não existe. Ok? Então, fique com essa aula, tá? Utilize desse recurso, tá? Didático, de apologética, para assim ganhar os testemunhos de Jeová para o Senhor Jesus, tá? E lá em Colossenses 1,15, como elas usam muito, né? Esse texto, e foi assim, foi bom eu estar comentando sobre isso aí, porque ela tem enganado aí, tem visgado muita gente, não ter muitos irmãos, né, nos seus anzóis satânicos, tá? Por esse texto que fala que ele é o primogênito, ele é a imagem dele invisível e o primogênito de toda a criação, tá? Falando que Jesus ali é um ser criado, mas Jesus não é um criado ali nesse texto, mas sim ele é criador de todas as coisas. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, e veremos nos próximos vídeos, se Deus permitir. E continue orando, né, pela Testemunha de Jeová, para que elas larguem os deuses falsos dela e com isso o verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia, tá bom? Veremos nos próximos vídeos, se assim Deus permitir.